A ciência para ficar rico. Olá, acabamos de chegar naquele que é o capítulo mais importante deste livro, e para isso você terá que colocar toda a sua atenção no que iremos aprender neste momento, pois sem esta disposição, sem esta dedicação, você não irá conseguir entender os preceitos mais importantes contidos neste livro. Tudo isso é necessário para que você possa entender que terá que fazer um esforço neste momento para aceitar o que o autor está propondo, pois agora o que irá aprender fará toda a diferença na ciência para ficar rico na sua vida. No entanto, como já foi dito, tudo isso vai depender de você aceitar o que o autor vai te explicar, e caso você decida e aceite, a riqueza finalmente chegará até a sua vida, mas já vou te alertar, que talvez o que o autor irá te explicar possa ir contra muitas coisas que você acredita, mas é importante que você decida neste momento que você é o senhor do seu destino e o mestre da tua própria vida, pois toda a ciência para ficar rico depende de você pôr na mente e no coração estes preceitos. Ok. O primeiro princípio da ciência para ficar rico é o pensamento, mas não aquela forma natural e talvez simplória sobre o pensamento. Não o pensamento como tudo aquilo que passa na nossa mente, não é este tipo de pensamento a qual o autor se refere. É um tipo de pensamento direcionado e qualificado. Mas antes de entender sobre o que é este tipo de pensamento, já foque em que o seu pensamento é a sua conexão com o todo, é a sua conexão com Deus, é a sua conexão com o universo. Mas acima de tudo, a partir de hoje você vai entender que o pensamento tem que ser feito de uma maneira criativa, que dá forma a tudo que existe. É através dos pensamentos que tudo que existe no mundo é criado. Isso também é um antigo preceito contido no livro Kybalion, no qual diz que o universo é mental, que tudo começa na mente, tanto na mente universal do Criador, como também em nossas vidas. Tudo o que queremos, começa em nossa própria mente. São seus pensamentos que criam a sua realidade, mas pouquíssimas pessoas gastam o seu tempo pensando de forma criativa. O autor diz que não existe no mundo tarefa mais árdua do que o homem manter um pensamento, ou seja, pensar é laborioso, pensar dá trabalho. A nossa mente não consegue ficar vazia então quando nós não estamos pensando de forma construtiva, de forma criativa, de forma consciente. Nós estamos no piloto automático. Mas se hoje você verdadeiramente quiser fazer com que a riqueza venha para a sua vida, você deve entender que a origem de toda a riqueza começa dentro de você. Começa dentro dos teus pensamentos. São os teus pensamentos que irão criar riqueza em sua vida. É baseado nesta lei universal que o filme e o livro O Segredo foram baseados, porém no filme eles mostram de uma forma fantasiosa a maneira de como nós temos que usar os nossos pensamentos. Eles apenas disseram que basta pensar e as coisas vão acontecer na sua vida. E não é verdade. Felizmente você está aqui para entender como este processo realmente funciona. Se você assistiu o filme O Segredo, eles mostravam que quando uma pessoa pensava em algo, uma onda de pensamento se expandia para todo o universo. E isso é verdade, mas a maioria das coisas no filme foi mostrado de forma exagerada. A história foi baseada neste capítulo, pois quando você pensa você lança para o universo aquele pensamento, mas não é qualquer pensamento que produz algum resultado no universo. Caso contrário você pensasse em um acidente de carro você sofria o acidente, não é? Assim que as coisas funcionam. É o pensamento criativo e consciente que causa esta manifestação no universo. Então vamos ao primeiro preceito básico do livro A Ciência para Ficar Rico, da qual você deve aceitar que a seguinte afirmação é verdadeira. Existe uma substância amorfa, sem forma, e essa substância é uma substância pensante. O ser humano tem a capacidade de pensar e de criar formas em seu pensamento, e impregnando nessa substância é que esse pensamento tem a capacidade de criar coisas em sua própria vida. Seus pensamentos estão conectados com o todo. Há uma ideia errada nós pensarmos que a substância amorfa, essa substância da qual todas as coisas são feitas está lá no universo, está distante de nós. Ela não está distante, ela está dentro de você, ela está ao seu lado, está abaixo e está acima. Seus pensamentos estão conectados com o todo. Você é um centro criativo, é a tua energia que cria a tua própria realidade, é a forma que você pensa. É a forma que você vê as coisas, que fazem com que as coisas aconteçam em sua vida. Isso pode ser muito complicado neste momento, pode ser muito difícil de ser aceito e ser compreendido. No entanto, só existe uma forma de você fazer isso.
é através da repetição. Você não deve fazer outra coisa enquanto não aceitar e não compreender isso. Existe uma substância sem forma, uma substância amorfa, que nos cerca, uma substância da qual nós não podemos ver, mas que parte do todo. E tudo que existe é criado por ela. Existe uma única substância que cria tudo. E nós temos o poder de pensar. Nós temos o dom da criação também. Através de nossos pensamentos. Quando você quer fazer alguma coisa na sua vida dar certo, você deve pensar de forma construtiva. E como que você faz isso? Pensando, buscando solução, buscando alternativa. Na questão da construção de riqueza você deve ser capaz de fazer aquilo que o autor diz, pensar a verdade. E pensar a verdade para o autor é aplicar em sua vida os princípios da ciência para ficar rico. Pensar de verdade é entender que você tem que aprender a pensar de uma certa maneira. E como é pensar de certa maneira? Pensar de certa maneira é você pensar tendo a plena consciência de que quando você pensa, você cria a sua realidade. E o que você vai aprender a fazer a partir de hoje é usar a sua imaginação. A sua imaginação é o dom que Deus te deu para criar. Quando você fecha os olhos e imagina alguma coisa, não é um simples ato de imaginar, mas é o início da criação de algo real. É um fato que está na sua mente, que está sendo impregnado na substância amorfa, que está sendo impregnado no universo. Então essa substância capta o seu pensamento, e começa a dar forma às coisas, começa a fazer com que coisas apareçam na sua vida, como que as coisas venham até a sua vida. Quando você pensar em riqueza, você vai pensar sempre da seguinte forma: a riqueza vai chegar através de mim por algum tipo de negociação. Você sempre vai ter que servir a outras pessoas, então pense: qual será o meu negócio? Que tipo de funcionário eu quero ser? Qual cargo me proporcionaria ser rico? É esse pensamento que você tem que ter, e o autor diz que é assim que se pensa de uma certa maneira, e pensar de uma certa maneira é pensar a verdade, mesmo sendo apresentados aos fatos da mentira. E pensar na mentira é acreditar que o mundo está em crise, que o mundo está piorando, que não existem oportunidades. Todos estes pensamentos te desviam do pensamento criativo, te desviam de pensar de uma certa maneira. Então a partir de hoje você irá pensar: eu crio as minhas oportunidades, não existe crise para quem cria, não existe crise para mim, eu não acredito na crise. A crise não existe para mim porque eu crio minhas oportunidades. Eu sei que o meu pensamento criativo está criando a minha realidade. Então existem algumas indicações fundamentais dadas neste capítulo. Existe uma frase que o autor nos explica, e nos apresenta como sendo um fato, e que devemos impregnar em nosso pensamento, que é a seguinte frase: existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas, e que, em seu estado original, preenche e penetra todos os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa imaginada por ele. Ou seja, existe uma matéria pensante, existe algo que cerca, que entra dentro de nós, que está no meio de nós, que preenche todos os espaços do universo. E essa substância é pensante. Esta substância capta o nosso pensamento. Ela é uma substância viva, da qual todas as coisas são feitas. Tudo se origina dessa substância, e que em seu estado original, esta substância é sem forma alguma, ela permeia, ela penetra, ela preenche os interespaços do universo, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Um pensamento impresso nessa substância, produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Quando você pensa de uma forma criativa, quando você busca a solução, você está empregando este pensamento na substância amorfa, e ela está captando este pensamento, e criando aquilo que você tem no pensamento. É dessa maneira que ela dá forma ao seu pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento, e imprimindo este pensamento nesta substância amorfa pode causar a criação do que se pensa. Esta afirmação é maravilhosa. Você tem que ouvir, repetir e escrever estes preceitos. Aqui é o momento onde você precisa lutar muito contra os seus paradigmas, principalmente religiosos. Pois, isso é Deus. A substância amorfa é o próprio Deus. Ele é uno, onipresente e onipotente, e está em todo lugar. Ele pode tudo. E você pode criar também. Você pode impregnar seus pensamentos nessa substância. Seus pensamentos criam a sua vida e tudo aquilo que você pede pode ser criado. É através de seus pensamentos que você cria a sua realidade, que você cria a riqueza. Uma pessoa cria a pobreza na vida também.
se seus pensamentos estiverem inclinados à escassez, a coisas negativas, quando ela só foca na pobreza, quando ela tem medo, ela cria essa realidade na vida dela. Mas quando uma pessoa começa a pensar em riqueza, quando ela se imagina dirigindo um carro luxuoso, se imagina morando em uma casa luxuosa, e quando ela começa a pensar criativamente buscando alternativas para criar na sua vida condições de ganhar mais dinheiro, ela inevitavelmente se coloca nessa posição de prosperidade. O autor diz o seguinte no final deste capítulo: ele diz que você deve colocar de lado todos os outros conceitos universais, que deve insistir nesse, até que esteja fixado em sua mente e se transforme em seu pensamento habitual. Leia estas indicações repetidamente. Fixe cada palavra em sua mente e medite nela até que você acredite firmemente no que dizem. Surgindo uma incerteza, deixe-a de lado. Não escute argumentos contra essa ideia. Não vá a locais onde conceitos contrários sejam ensinados ou cultuados. Não leia revistas ou livros que ensinam uma ideia diferente. Misturar suas ideias com crenças e fé fará com que todo o seu esforço seja em vão. Fixe apenas isso na sua mente. E durante algum tempo só estude a ciência para ficar rico. Aceite como uma verdade que tudo começa no pensamento. Foque na riqueza, única e exclusivamente na riqueza. Como criar riquezas, como criar mais oportunidades. Imagine-se rico, já se veja em meio à riqueza. Pense em dinheiro de forma positiva. Busque forma de ganhar mais dinheiro. Pense sobre isso até você aceitar com todas as forças dentro do seu coração. Diga que você ama o dinheiro, que você quer ser rico, que você está criando a sua vida com os seus pensamentos toda a riqueza que você quer. Acredite que existe uma substância amorfa da qual todas as coisas são feitas. Fixe isso na mente e entenda. Você acaba de descobrir o segredo da riqueza. E o segredo da riqueza é pensar em riqueza. Criar riqueza na sua vida é ser apaixonada pela riqueza, e seguir todos os princípios que você irá aprender aqui neste livro. Então até mais, nos vemos no próximo capítulo.